Olá, confeiteiras! Sejam muito bem-vindas. Eu sou Jéssica Antonielli, chefe confeiteira especialista em doces sem glúten e sem leite. E aqui no Chá das 5 a gente discute estratégias para te se tornar uma confeiteira inclusiva de sucesso. E o tema da nossa aula de hoje é os 3 melhores bolos sem glúten para te começar a vender, para te vender muito, tá? Quando a gente fala em doces sem glúten e sem leite e começar a vender propriamente, né? Começar a vender. E eu preparei essa aula para quem quer fazer e vender os doces, mais propriamente vender os doces. A gente começa a querer aprender muitas receitas, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é querer aprender a fazer os doces para depois aprender a vender. E aí, um dos maiores erros que a confeiteira comete é aprender a fazer um monte de doces e pegar todos os doces que ela aprendeu a fazer e começar a querer vender todos esses doces, né? Ela acha que tudo que ela faz que fica bom, ela tem que começar a vender. E um dos primeiros doces que a gente começa a testar e a fazer é o bolo, né? É o bolo sem glúten. E esse produto, esse doce, ele tem um potencial de vendas enorme, tá? Enorme. Só que não é qualquer bolo sem glúten que a gente vai conseguir vender sempre e vender todos os dias, tá? Então é isso que a gente vai falar nessa aula. Eu quero te trazer aqui esses 3 bolos que tu vai conseguir realmente vender todos os dias, que tu vai conseguir fazer e vender todos os dias. Então, por que são 3, né? Muita gente pergunta, por que 3 bolos? Por que não 4? Por que não 5? Porque quando a gente está começando, a gente precisa ter foco, tá? A gente precisa ter foco e a gente precisa ter estratégia. E é isso que eu vou trazer nessa aula de hoje para vocês. Para vocês conseguirem realmente focar e conseguirem realmente aplicar ao final dessa aula e realmente ter resultado, tá? Então, como eu falei aqui, um dos grandes erros de quem começa é querer vender todos os doces que faz, principalmente todos os bolos. Então aprende a fazer um bolo de chocolate, aprende a fazer um bolo de cenoura, aprende a fazer um bolo de laranja, aprende a fazer um bolo de limão, aprende a fazer um bolo de baunilha e coloca todos os bolos no cardápio. E aí enlouquece, né? O que acontece? Trabalha pra caramba, você trabalha 15 horas dentro da cozinha, não sai da cozinha e não consegue ter lucro no final do mês, não consegue nem vender todos os dias, ficam os dias picados ali na semana, isso causa uma tremenda confusão, tá? Então é uma baita de uma cilada, né? O primeiro erro que eu já aponto aqui para vocês, já vou falar de cara, que é uma cilada, é tu querer vender muitas opções, tá? Muitos bolos, muitos tipos de doce, é uma cilada, tá? Não façam isso. Alguém aqui já fez isso? Quem conhece a minha história sabe que eu fiz muito disso lá no início, né? Eu ia colocando, os clientes iam pedindo os doces e eu ia colocando no cardápio. Tudo que ficava bom, os clientes pediam, eu colocando no cardápio. Ó, pra quem tá chegando agora, o que eu vou te dar aqui é algo que as pessoas cobram muito caro em mentorias, em consultorias individuais, tá? Que é para negócios. Então a ideia do Chá das 5 é potencializar o teu negócio de doces inclusivos, é fazer tu vender mais, é fazer tu ganhar dinheiro com a confeitaria, é fazer tu ser referência, tu ser destaque, tá? Tu construir realmente um negócio e viver disso. Então eu vou te trazer aqui estratégias, coisas que as pessoas cobram muito caro para te dar, para fazer consultoria individual, para olhar o teu negócio individualmente, tá? E te dar essas estratégias para alavancar as vendas do teu negócio. Então, não vai ter receita, tá? Então aqui é para quem realmente está comprometida com o negócio, quer crescer, quer ir para pro outro patamar, tá? Para o outro nível do seu negócio, que é realmente viver da confeitaria. Um dos primeiros erros que vocês cometem quando iniciam, tá? E que eu vejo muito nas minhas consultorias, é realmente tentar implementar muita coisa no cardápio, tá? Tentar colocar muitos doces e principalmente querer aprender muita coisa no início. Isso dá meio que um nó na cabeça de vocês. Então, o que mais tem hoje, a gente ensinando essa penca de receita. E aí, o que acontece? Vocês entram nos cursos e tudo mais e tem lá 150 receitas, 250 receitas. Isso gera uma ansiedade muito grande em vocês.
E no início é muito bom, porque a gente se empolga, a gente fica feliz por realmente conseguir ter resultados e fazer doces muito bons. Só que quando a gente fala em negócio e olhar isso para o nosso negócio, isso pode ser uma baita de uma cilada, tá? Cilada, Bino. Então, algo que eu prezo muito e que eu defendo muito dentro do meu método e aqui também para vocês, é que tu não precisa de 150 receitas para começar um negócio e principalmente para ganhar dinheiro com os doces inclusivos. Pelo contrário, tá? Tu precisa de menos receitas, tu precisa de receitas mais enxutas, tu precisa trabalhar de forma estratégica com os teus doces, com a elaboração do teu cardápio, com a escolha dos doces. Não é qualquer doce que vai vender pra caramba, não é qualquer doce que vai vender todos os dias, não é qualquer doce que vai levar o teu negócio para outro patamar e que vai fazer o teu negócio crescer, tá? Tudo dentro de um negócio tem que ser feito com estratégia, inclusive a escolha dos produtos, tá? Que é principal, na verdade. Então a gente não pode simplesmente jogar qualquer coisa lá e esperar que a mágica aconteça. Então, como eu falo muito aqui para vocês, não é sorte, tá, gente? É conhecimento certo. É realmente trabalhar com estratégia e saber qual produto que tu vai colocar para qual objetivo. O que que eu quero com esse produto que eu estou colocando no meu cardápio? O que que eu quero que aconteça, né? Para quem que eu quero vender? Em qual situação que o meu cliente vai consumir? Então, primeiro erro é querer colocar esse monte de opção no cardápio. É uma cilada. Isso ninguém conta para vocês, tá? O que mais as pessoas querem é vender 150 receitas, 250 receitas, e aí vocês ficam que nem uma barata tonta, querendo aprender a fazer um monte de coisa e querendo vender um monte de coisa. E aí não dá certo, tá? Então, eu vou trazer aqui nessa aula, são 3 tipos de bolo sem glúten que vão te ajudar, tá? Esses 3 bolos são fundamentais para te conseguir vender todos os dias. E tu vai entender o porquê, tá? Então, trabalhando com esses 3 tipos de bolo, tu vai conseguir produzir muito menos, cansar muito menos e faturar muito mais. Então, esses 3 tipos de bolo, eles vão te ajudar a conseguir cansar menos, tá? Porque eu sei que essa é uma dificuldade que vocês têm. Muitas vezes que eu faço consultoria, uma das maiores queixas é: nossa, eu trabalho demais, trabalho o dia inteiro, eu passo o dia inteiro na cozinha, às vezes para produzir 1 docinho, 2 docinhos, atender 4 pedidos, 5 pedidos. Isso deixa a gente exausta, isso cansa, isso desgasta e muitas vezes a gente se sente frustrada, né? Porque trabalha e quando vê, passou o dia na cozinha e atendeu 3, 4, 5 pedidos. Gente, isso não tem como, não tem negócio que se sustente assim, tá? Então a ideia desses 3 bolos é realmente que tu consiga cansar menos, que tu consiga produzir mais, tá? Ficando menos tempo na cozinha e que tu consiga principalmente lucrar mais, né? Vender muito mais. Quando eu comecei a fazer os doces inclusivos para venda, eu não trabalhava com esses 3 tipos de bolo que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Eu lembro que eu fazia um único tipo de bolo, só que tinha um problema, eu não conseguia vender todos os dias esse único tipo de bolo. E aí eu peguei e implementei mais um outro tipo de bolo que eu vou falar aqui para vocês depois. E aí melhorou um pouco, mas também era um bolo que vendia assim, ó, não vendia todos os dias, não vendia nem toda semana. Então, um dos bolos eu vendia uma vez por semana, o outro eu vendia 2 vezes no mês e tava faltando um terceiro elemento que eu conseguisse vender todos os dias. E quando eu implementei esse terceiro tipo de bolo, esse terceiro elemento, o negócio fez assim, ó. A chave virou. Porque aí eu entendi o que estava faltando para os meus clientes e ali eu consegui começar a vender todos os dias. E mais do que isso, eu consegui começar a fazer mais vendas para o mesmo cliente quando eu implementei esses 3 tipos de bolo, tá? Então percebe que tu pode ter 10 tipos de doce diferentes, 15 tipos de doce diferentes. Se não tiver estratégia, tu não estiver entendendo qual é o objetivo desses doces, não adianta. Então, quando eu implementei esses 3 tipos de bolo que eu vou falar aqui pra vocês, foi quando a chave virou, quando o negócio engrenou. E, gente, é muito simples, é realmente só uma estratégia, tá? Então, o primeiro tipo de bolo que eu comecei a vender eram os bolos caseirinhos. Eu vendia os bolos caseirinhos nessa embalagem aqui, ó, tá? Não sei se alguém conhece, se alguém já usa. Ela é uma embalagem forneável. Então, eu fazia o bolo caseirinho, tá? Esse tipo de bolo aqui, vendia só ele. Só que esse tipo de bolo, ele não sai todos os dias.
né? Sai ali 2 vezes, 3 vezes na semana. Para o mesmo cliente, então, o mesmo cliente ele vai comprar 1 vez na semana, 2 vezes, máximo 3. Não vai comprar sempre, né? Depois eu implementei um segundo tipo de bolo, que eram os bolos de festa, os bolos comemorativos, ó. E eu comecei a fazer esse tipo de bolo. Muito legal também. É um bolo muito bom, que os clientes pediam muito, eu ainda não fazia e comecei a fazer. Só que esse bolo, ele também não sai todos os dias. Ele é muito legal para aquele cliente que já te conhece, que já compra de ti, que já é fidelizado, né? E que tem alguma data comemorativa, ele acaba pedindo. Então, é um tipo de bolo que vai sair assim 1 por final de semana, 2 por final de semana, 3 no máximo. Ele não vai manter o caixa da tua empresa sempre girando ali, porque não vai ter venda todos os dias, tá? Então, quando a gente fala em enxugar e ter menos opções, mas opções estratégicas, eu sei que muitas de vocês travam nessa parte, né? De querer enxugar o cardápio. Quando eu falo 3 opções de bolos, eu já vou dar a terceira opção e vou explicar o porquê para vocês. Muitas de vocês começam a pensar assim, Jéssica, mas se eu oferecer só 3 opções de bolo, e aí, se o meu cliente quiser outro tipo de bolo? Ele não vai ter, eu não vou fazer, ele vai deixar de comprar, ou ele vai comprar da concorrência, né? Enxugar o cardápio. Eu sei que dá um medo da gente enxugar o cardápio, né? Eu sei que dá. A gente começa a pensar um monte de coisa que daqui a pouco o cliente não vai comprar, que daqui a pouco o cliente vai comprar da concorrência. Se alguém te pedir e tu não faz aquele bolo, como é que vai ser? Só que o que a gente tem que ter em mente? Toda vez que a gente diz não para alguma coisa, a gente está dizendo sim para outra coisa, tá? São escolhas que a gente faz. E é muito importante no início para o teu negócio crescer, que tu tenha foco, que tu tenha estratégia e que tu consiga direcionar o teu negócio para um lado, tá? Então, esses 3 tipos de bolos, eles são fundamentais para quem está começando. Eu vi que tem muita gente iniciante aqui que ainda não acompanhava, né, as aulas, e vocês vão entender que eu vou bater muito nessa tecla de cardápio mais enxuto, tá? De escolher, ter menos opções, dar menos opções para os clientes para te conseguir realmente produzir mais e vender mais, principalmente para quem está começando, tá? Vamos falar dos 3 tipos de bolo, então. Para começar a definir esses 3 tipos de bolo, primeira coisa que tu vai fazer, tu vai definir um sabor de bolo, tá? Antes de eu dar o formato para vocês. Tu vai definir um único sabor de bolo. O que tu não vai fazer? Tu não vai escolher 15 sabores de bolo, 10 sabores de bolos, 5 sabores de bolo. Não. Tu vai começar escolhendo um único sabor de bolo, tá? Combinado? Gente, anotem, tá? Quem tá chegando agora, tá vindo agora pro Chá das 5, venham sempre com um papel, uma caneta, algo para vocês conseguirem anotar. Porque eu vou passar sempre passo a passo para vocês conseguirem aplicar, tá? Então, passo número 1, escolher um único sabor de bolo. Não é 2, não é 3, não é 4, não é 5. A não ser que tu já tenha uma produção, que tu já tenha uma capacidade produtiva um pouco maior, tu pode escolher 2, no máximo 3 sabores de massa de bolo, tá? Máximo 3, que a gente vai ver que é a regra 3 para 3, tá? 3 e 3. Então, tu vai começar escolhendo um único sabor de bolo, tá? Com esse único sabor de bolo, digamos que tu escolheu o bolo de chocolate, tu vai definir 3 produtos para te conseguir vender todos os dias, derivados dessa única massa de bolo, tá? Prestem atenção aqui. Anotem isso, tá? Com essa massa de bolo que tu escolheu e esses 3 produtos que tu vai definir, tá? A gente vai definir 3 tipos de bolo que contemplem ticket baixo, ticket médio e ticket alto, tá? Anotem isso, ticket baixo, ticket médio, ticket alto. Eu já vou explicar, tá? O ticket é muito importante quando a gente for definir o nosso cardápio, a nossa linha de produtos. E o segundo ponto mais importante é atender uma necessidade diferente do cliente.
Lembra que eu falei que lá no início eu vendia só o bolo caseirinho, só que o bolo caseirinho ele não vende todos os dias. Por quê? Esse tipo de bolo, ele atende uma necessidade específica do meu cliente. Quando eu comecei a colocar os bolos de festa, o bolo de festa ele atende uma outra necessidade do meu cliente. Eu já vou chegar nessas necessidades, tá? Quando eu implementei o bolo no pote, esse bolo menorzinho aqui, eu comecei a contemplar uma terceira necessidade do meu cliente, tá? Então, passo número 1, escolher uma massa de bolo, um sabor. Pode ser de chocolate, pode ser de baunilha, pode ser de cenoura, não sei. Tu vai escolher uma única massa de bolo. O segundo passo é escolher 3 tipos de produto. Derivar e fazer 3 tipos de bolo dessa única massa, tá? Desse único sabor. Quando a gente faz isso, o que acontece? A gente tem aqui o bolo no pote, tá? O bolo no pote, ele vai ser um produto de ticket baixo, tá? Ticket baixo. Quem que vai comprar o bolo no pote? Pessoas que estão conhecendo o teu negócio, pessoas que ainda não compraram de ti, querem comprar para experimentar e não querem ainda fazer um investimento num bolo de festa, num bolo caseirinho um pouco maior, enfim, tá? Vão comprar bolo no pote. Qual necessidade que o bolo no pote vai atender do meu cliente? Consumo imediato, consumo individual, consumo diário, um doce depois do almoço, um lanche, levar para uma viagem, algo prático e rápido, de consumo prático e rápido, tá? Esse é o produto número 1, produto ticket baixo, um produto que vai ter muita saída. É um produto que te possibilita vender todos os dias. Tá vendo que o meu bolo, ele tá congelado? Ó, tá congelado. Eu tirei agora só para mostrar para vocês. Esse é o tipo de produto que tu pode ter congelado e vender todos os dias. Todos os dias. O cliente ligou, tem alguma coisa, a pronta entrega? Tenho, bolo no pote, tá? Esse é o produto número 1. Produto número 2, que tu vai pegar com a mesma massa que a gente definiu, tá? Lá, ali na primeira parte do exercício. Tu vai pegar e estabelecer um segundo produto, um produto de ticket médio. Deixa eu abrir aqui, vou mostrar para vocês. Um produto de ticket médio, ele vai ser um pouco mais caro que o teu produto de entrada e ele vai ser um pouco mais barato que o teu produto de ticket alto. O que é ticket? Ticket, ele é o preço, tá? Ticket, ele é o preço. A gente fala muito no varejo, no comércio, de ticket médio, que é a média da venda dos teus produtos, né? Então, o ideal é que a gente tenha vários produtos que contemplem vários tickets. Ticket baixo, ticket médio, ticket mais alto, tá? Ticket intermediário, ticket mais alto. Então, o ticket baixo vai ser o bolo no pote. Depois, tu vai definir um outro tipo de bolo, com aquela mesma massa, tá? Para vocês não enlouquecerem na produção. Até fiz um bolo hoje aqui para mostrar para vocês. Ó, esse aqui pode ser um produto de ticket médio. Esse tipo de bolo caseirinho, ele vai ser um produto de ticket intermediário ali, tá? Que ele vai ser mais caro, vai ser um produto que vai atender uma outra necessidade do teu cliente. Quando que o cliente vai comprar? Que cliente que vai comprar esse tipo de produto? Aquele cliente que quer para dividir, que quer daqui a pouco para o final de semana, que quer comer com a família, que ele vai dividir com outra pessoa, daqui a pouco até para presentear, né, uma pessoa mais próxima ali, alguém de casa, um amigo, pode ser que ele compre uma empresa para servir um coffee break, para servir um café, pode comprar esse tipo de produto. Pode vender esse bolo de ticket intermediário assim, tá? Ou, como eu fazia lá no início da Amar Doce, nessas embalagens forneáveis, que tu pode já assar, tu já assa a massa aqui dentro, sai, depois só coloca a tampa, tá? Essas caixas são super práticas, então funciona também. E já funciona um produto de ticket intermediário.
Depois, a gente vai estabelecer um terceiro tipo de bolo, usando aquela mesma massa que a gente definiu lá no início, que vai ser um bolo de ticket alto, tá? Que vai ser aquele bolo de festa, aquele bolo comemorativo, aquele bolo que tu vai cobrar caro. Quem é que vai comprar esse tipo de bolo? Quem vai pagar por esse tipo de bolo? A pessoa que te conheceu agora? Não. Normalmente é aquele cliente mais fidelizado, aquele cliente que já te conhece, aquele cliente que já gosta do teu produto, aquele cliente que está fazendo aniversário, tem uma data comemorativa, um Dia das Mães, daqui a pouco Natal, tá? Ele vai pedir esse doce. Vou voltar lá na história da Amar Doce para contar para vocês o que aconteceu. Eu comecei vendendo esse tipo de bolo. Legal, bacana, só que como eu disse, não vende todos os dias, tá? E se tu vender todos os dias, nunca vai ser para o mesmo cliente. Ou seja, é um tipo de bolo que tu consegue vender todos os dias, tu tem uma cartela de clientes muito grande. E que ninguém começa com uma cartela de clientes muito grande. Tu vai construir a tua cartela de clientes a longo prazo, né? Uma empresa de 2, 3 anos, ela já vai ter uma cartela de clientes legais. Agora, para quem está começando, tu não vai vender esse tipo de bolo todos os dias e muito menos esse tipo de bolo todos os dias, concorda comigo? Não vai vender um bolo de festa todos os dias, né? Agora, o que tu vai vender todos os dias? Esse tipo de doce, tu consegue vender todos os dias, tu consegue vender mais de uma vez para o mesmo cliente, porque tu vai atender uma necessidade dele diferente, tá? Então, para o mesmo cliente, tu consegue vender esse bolo durante a semana, esse bolo no final de semana, tá? Então, tu vai vender o bolo no pote. Durante a semana, tu vai vender o bolo caseirinho pro final de semana e uma data comemorativa, uma ocasião especial, tu vai vender para esse cliente o bolo de festa, tá? Então, gente, esse pensamento que vocês precisam ter e que ninguém fala para vocês, não é sobre 150 receitas, não é sobre aprender a fazer 250 doces, não é atender todos os pedidos dos teus clientes, não é sobre isso, tá? Não é sobre isso, é trabalhar de forma estratégica. Com o mesmo doce, com a mesma massa, tu consegue vender mais de uma vez na semana para o mesmo cliente, porque tu está atendendo uma necessidade diferente dele, tá? E aí o que tu vai fazer? Como que tu vai vender esses bolos? De forma estratégica. Como assim? Tu pode definir dias na semana de acordo com isso. Quando tu entende a necessidade dos teus clientes e entende o fluxo de venda, o fluxo de pedidos, tu pode definir dias da semana, né? Então, tu pode definir, de terça a quinta eu vou vender os bolos no pote, que é o meu ticket mais baixo, né? De quinta a sábado eu vou vender o bolo caseirinho, que é o ticket intermediário, né? Sábado e domingo eu vou atender os bolos de festa, não sei, tá? Tu vai estabelecer um cardápio de produção de pedidos, ou se tu já tem uma capacidade produtiva maior, tu pode colocar todos os bolos todos os dias. Inclusive, lembrando aqui que eu falei lá no início, né? Levando em conta a quantidade de massas de bolo que tu definiu. Então, se tu definiu uma única massa de bolo, tu consegue produzir todos a semana inteira, bem dizer, porque é um trabalho só para ti. Tu vai para a produção e tu vai multiplicar, né, dobrar a tua receita, triplicar a tua receita de acordo com a tua necessidade de produção, e aí tu só vai separar como que tu vai produzir, se vai ser para bolo no pote, se vai ser para bolo caseirinho, se vai ser para bolo de festa, mas a massa é a mesma, tá? Agora, se tu já escolheu ali no início 2 a 3 massas, tu vai ter um trabalho um pouquinho maior. Por isso que eu falei que dá pra gente escolher 2 até 3 massas no máximo, tá? Se tu tem uma capacidade produtiva maior. E aí, se tu escolhe 3 massas ali, tu faz o 3x3, né? 3 massas para 3 produtos. E, gente, com 3 massas de bolo, a gente consegue produzir muita coisa. Muitos sabores diferentes. Eu tô regravando agora aqui alguns módulos pro método, né? E eu comecei a fazer as combinações
com as massas, com as massas que eu ensino lá no método e os recheios. Eu peguei só 3 massas de bolo e 2 recheios e me deu assim, ó, umas 3 páginas de tanto sabor, tanta combinação de sabor que dá pra fazer para bolo no pote, para bolo caseirinho, para bolo com 3 massas e 2 recheios, dava para fazer muita coisa que vocês não têm ideia, tá? Então não é sobre quantidade, é sobre trabalhar com estratégia, tá? Não é sorte, é conhecimento certo. Se tu sabe o que tu tá fazendo, se tu entende o que tu tá fazendo, tu trabalha muito menos e tu ganha muito mais, tá? Essa é a virada de chave que eu queria trazer para vocês. Não adianta tu trabalhar que nem uma camela, 15 horas por dia, 7 dias por semana, se tu tá andando pro lado errado. É aquilo, não adianta tu correr se tu tá correndo na direção errada, se tu tá correndo na direção contrária, tu não vai chegar lá, tá? Pode ter alguém do teu lado andando devagarzinho, mas se a pessoa tá andando pra direção certa, ela vai chegar. Agora, se tu tá correndo pra direção oposta, pode continuar correndo, tu não vai chegar onde tu quer. Tá? Tu precisa de direcionamento, não é quantidade, é direcionamento. Então, no momento que vocês entendem isso, né, sabendo para onde tu tem que seguir, como tu tem que seguir, tira água de pedra, tá? Então, não é sobre 150 receitas, é sobre estratégia.